Então a Petrobras recentemente divulgou novos resultados e a grande pergunta é: Gleison, tá barata? Acho que sim. E dividendos, é uma boa pagadora? Acredito que sim. E os dividendos vão continuar altos? Enfim, a gente vai ver tudo isso nesse vídeo. Se parece interessante pra ti, já deixa o dedo no like e simbora! Buenas. Na quinta-feira passada, depois do pregão, a Petrobras anunciou seus resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2023. E antes de entrar no mérito, se ela ainda tá barata, se ela é uma boa pagadora de dividendos e falar sobre o que possivelmente acontecerá com os dividendos da Petrobras daqui pra frente, o ponto é que é importante você entender o contexto da empresa, que destacou os seguintes pontos aí na tela. Um recorde de produção no pré-sal, um EBITDA num patamar bastante elevado, assim como o lucro líquido, assim como a geração de fluxo de caixa, seja pelo fluxo de caixa operacional, seja pelo fluxo de caixa livre. Vou falar sobre esses dois aqui hoje também. E isso tudo, vale lembrar, em meio a um ambiente externo um pouco mais competitivo para a Petrobras. Afinal de contas, o preço do barril de petróleo médio ficou 8% abaixo no primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022 e a taxa de câmbio também ficou um pouquinho mais baixo. E aí o ponto é, né? Mesmo com os dois principais fatores externos que a Petrobras não tem controle e contribuíram negativamente, ela ainda assim gerou resultados sólidos e muito em linha, né, com o último trimestre de 2022 e um pouco abaixo do primeiro trimestre de 2022. Nesse ambiente ela também gerou bastante caixa. E aqui eu quero destacar esse slide aqui da apresentação da empresa, em que ela explica, né, como a gente sai do EBITDA para a geração de fluxo de caixa operacional. Muitos falam que o EBITDA é algo similar ao lucro operacional. Eu, Ramiro, gosto mais de olhar o EBIT, que é um pouquinho diferente do EBITDA. A diferença é depreciação e amortização. No EBIT tu tira a depreciação e amortização, considerando que a empresa vai ter que usar caixa aí para repor seus ativos que vão se desgastando com o tempo. Mas o ponto é, saindo do EBITDA, toda empresa tem pagamento de proventos, né? Então a Petrobras mostra ali pagamento de imposto de renda e contribuição social, mostra ali também um pequeno gasto com depósitos judiciais, um pequeno ganho positivo em capital de giro e desses ajustes ela chega ao fluxo de caixa operacional. Agora, qual a diferença entre fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre? A diferença é que a empresa ela tem que destinar parte dos recursos para constituir novos ativos e a partir desses ativos aí gerar resultados daqui para frente. Então ela teve ali um gasto de 2,4 bi com investimentos e isso formou o seu fluxo de caixa livre. Depois disso tem uma série de pequenos ajustes até chegar no fluxo de caixa livre ao acionista, que ficou na faixa de 7,7 bi e mesmo considerando os dividendos pagos ao longo do primeiro trimestre, no patamar de 4,2 bilhões, a empresa gerou caixa positivo em 3,5 bi. E com isso o endividamento da empresa seguiu caindo mesmo com altos dividendos distribuídos, né? Pode ver ali que a dívida bruta ficou praticamente estável, mas a líquida caiu bastante, afinal de contas a empresa está com mais dinheiro em caixa. E na quinta-feira a Petrobras, além de divulgar o resultado, anunciou a proposta de distribuição de dividendos, sendo esse o quarto maior da história da empresa no patamar de 24,7 bilhões de reais. Ela também anunciou uma mudança que pode afetar quem só pensa em dividendos, vou falar mais sobre isso hoje também. Mas o grande ponto aqui é, se tem dividendo é porque tem lucro e no bottom line, lá na linha de lucro líquido, quem te enxergou foi isso aqui, um lucro líquido recorrente de 7,3 bilhões de reais, uma pequena queda em relação ao quarto trimestre de 2022, mas ainda assim um patamar bastante elevado. E o mercado reagiu positivamente aos resultados de Petrobras, você pode ver aqui como a empresa negociou, né, de quinta para sexta, chegou a estar subindo ali 7,48%, fechando uma alta bastante forte. Bom, até aqui eu te pergunto, você é acionista da Petrobras? Comenta aqui sim ou não, e se você é acionista, você gostou dos resultados, está feliz com o que viu? Deixe teu comentário aqui para você interagir aí com outros clubistas, outras pessoas que acompanham aqui o Clube do Valor. E se você não acompanha agora, de se inscrever agora. Aperta no botão de inscrição, clica no sininho para se tornar um clubista. Enquanto isso, eu vou respondendo várias das dúvidas que surgem. A primeira, a Petrobras vai seguir pagando bons dividendos? E antes de responder isso, eu preciso te lembrar uma frase famosa do Warren Buffett que diz que no mercado financeiro, o espelho retrovisor, ele é muito mais claro do que o espelho para-brisa. O espelho né? Vidro. E aqui é importante trazer um ponto de vista meu, tá? Eu, Ramiro, né? E todo o Clube do Valor, né? Sou cofundador do Clube do Valor. A gente tem a filosofia de fazer investimentos baseados em evidências. E a gente não tenta
prever o futuro. Eu acho muito difícil prever o futuro com um alto grau de acerto. Ainda assim, se tu pega e abre qualquer site de notícias, procura sobre notícias da Petrobras, vai ver que tem uma constante no mercado, que é que Petrobras tende a baixar os dividendos daqui para frente. Afinal, o Conselho de Administração da empresa determinou à diretoria da companhia que ela elaborasse uma proposta para aperfeiçoar a política de remuneração ao acionista. E alguns analistas interpretaram isso como uma bandeira amarela, né? Um sinal de cautela e um sinal de que os dividendos passarão a ser bem menores daqui para frente. Segundo aí o Matheus Hag, analista da Guide Investimentos, essa deve ser a última vez que a Petrobras vai distribuir grandes montantes de dividendos. Ainda assim, muitos analistas já esperavam que essa diminuição já fosse acontecer e se surpreenderam com a notícia de que a Petrobras vai distribuir de novo gordos dividendos. Olha só o que comentou o Ilan, analista da Ativa Investimentos. Ele comentou que esse anúncio de dividendos surpreendeu o mercado. Ele também comenta ali que o papel deve seguir volátil até junho, né? O que eu concordo, até vou além, né? O papel deve seguir volátil para sempre, né? Ações são voláteis, elas sobem e descem sem nenhuma possibilidade de a gente prever o que vai acontecer no curto prazo. Mas o ponto é sobre os dividendos, eu vou ser franco. Esse anúncio aqui, ele não me surpreendeu. Por quê? Porque a empresa ela simplesmente seguiu o que está na regra dela. Pode ver aí nessa manchete do Valor que a decisão do Conselho seguiu a atual regra em vigor. Ou seja, com endividamento bruto abaixo de determinado patamar, a Petrobras remunera o acionista com 60% da diferença entre fluxo de caixa operacional e investimentos. Ponto. Mas voltando ao cerne da questão, o fato é que muitos acreditam que a Petrobras vai distribuir menos dividendos daqui para frente. E mais, muitos têm muito medo de uma interferência governamental que possa derrubar os resultados da Petrobras. E esse medo é totalmente justificável, né? Se a gente voltar aí alguns meses no tempo, a gente vai encontrar manchetes como essa, em que gente da cúpula do PT fala coisas como o dividendo só enriquece os acionistas, o que é uma grande hipocrisia, porque o maior acionista de Petrobras é a União, que vai receber aí 9 bilhões de dividendos. E fora a União Federal, tem também os governos estaduais e municipais que recebem muito do valor gerado pela Petrobras. Pode ver aí que mais da metade da geração de caixa da Petrobras retornou para a sociedade, né? Aliás, para a sociedade em tese, né? Em tese retornou para a gente, como a gente sabe que na prática, né, isso ajuda lá a arcar com o alto custo da máquina pública do Brasil, que infelizmente, né, tem muitos indícios de ser muito corrupto. E aí sempre que a gente vê uma manchete como essa, senadores definindo que vão trabalhar menos, ou ainda aquelas coisas, aquelas mordomias que os políticos têm, esse dinheiro vem da gente e vem também dessa geração de caixa da Petrobras para a sociedade. Mas enfim, dito isso, tá? Sobre os dividendos no futuro, eu deixei bem claro a minha visão cética sobre tentar prever o futuro. E se eu sou cético sobre como prever o futuro, como é que eu faço para tomar decisões de investimento? Como é que eu faço, Gleice? Uso sistemas, né? O que são sistemas? São regras claras, métodos claros, matemáticos para me guiar na minha tomada de decisão no mercado. A gente tem aqui no Clube do Valor uma estratégia matemática que foca em boas pagadoras de dividendos. A gente tem aqui no Clube do Valor também uma estratégia matemática de seleção de ações que foca em ações baratas. E eu vou te falar se Petrobras está bem posicionada em cada uma dessas duas estratégias, mas antes eu preciso fazer um disclaimer que vem com a pergunta: o que fazer agora? E o disclaimer é: a resposta sobre o que fazer vai depender da tua estratégia. Como eu te falei, eu sigo a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que tem critérios matemáticos e, como tá aí na tela, foi testada no tempo e se mostrou eficaz. Só que o ponto é, eu não imponho que essa estratégia deve ser seguida por todo mundo, né? Quem não tem um temperamento certo, quem não conhece, ela nem deve seguir. O que eu imponho, entre mil aspas, né? Porque tu faz o que tu quiser na tua vida, é que tu tenha uma estratégia. E tem muita gente que tem estratégia de não investir em estatal. Ok, respeito. A decisão tá tomada, quem tem isso na estratégia. O grande problema é quem não tem estratégia. É quem depende de uma diquinha para tomar decisão. Esse cara ele até pode ter resultados no curto prazo, mas no longo a conta vai acabar chegando. Então, antes de mostrar se Petrobras está bem posicionada na máquina de dividendos, antes de mostrar se Petrobras está bem posicionada no ranking das ações mais baratas da bolsa, tem que fazer outro disclaimer aqui com toda a transparência do mundo e te falar que eu tenho Petrobras na carteira. Eu tenho Petrobras na carteira desde janeiro de 2022. Desde essa data, ela está na carteira do meu fundo de investimento em ações, do fundo de investimento em ações do Clube do Valor, que os nossos clientes de Wealth têm acesso. E aí, nosso preço médio, tá ajustado já por todas as compras que a gente fez, foi de R$28 por ação, o que parece que a gente está perdendo dinheiro, porque hoje a ação está no patamar abaixo, só que a gente já recebeu mais de R$20 somando dividendos já pagos e
dividendos anunciados. Ou seja, embora lhe pareça, comparando só a cotação da ação, que a gente perdeu 10%, na prática a gente teve um ganho de 66%. Com essa ação, acaba sendo uma ação que puxou a carteira do fundo aí para cima. Compensou outras ações que de lá para cá só caíram. Dito tudo isso e fazendo paralelo com a estratégia, eu quero primeiro falar da máquina de dividendos. Hoje eu vou falar sozinho aqui dela, né? Não trouxe aqui o Felipe para gravar comigo, mas basicamente a máquina de dividendos, essa estratégia que está aí ilustrada na tela, né? A gente tem um PDF explicando toda essa estratégia, a origem dela, da onde que a gente tirou essa ideia, quais foram os critérios que a gente construiu, como a estratégia teria performado no passado. Enfim, material aí bastante completinho para quem não conhece a estratégia, conhecer melhor ela e mais, descobrir algumas ações que se enquadram nos critérios da máquina de dividendos. Hoje é uma estratégia que tem Petrobras ali na carteira teórica. De novo, carteira da estratégia, isso aqui não é recomendação de investimento, são critérios matemáticos que a gente coloca ali nos filtros e o filtro cospe aí as ações que estão mais bem posicionadas. Petrobras está lá pela consistência no pagamento de dividendos e por ter um dividendo médio alto nos últimos anos, o que não considera o futuro, porque como eu falei, o espelho retrovisor é mais claro que o vidro, agora sim, para-brisa. Bom, antes de falar se ela tá barata ou não, se você quiser ter acesso a esse PDF explicando a estratégia máquina de dividendos e mostrando algumas ações que passam nessa estratégia nesse mês atual, basta apertar esse botão aqui e o primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? A gente está distribuindo esse material de forma gratuita para quem quiser passar a investir com estratégia e conhecer melhor as nossas estratégias. Agora, se você é um cara das ações mais baratas da bolsa, será que Petrobras seguiu barata? Será que ela tá barata? Digo seguiu porque ela tá na minha carteira, então é um sinal de que ela esteve barata. Bom, eis a minha boa notícia, assim como a gente tem material da máquina de dividendos, a gente tem também o material das ações mais baratas da bolsa, em que a gente explica também toda a estratégia, explica o racional dela, como ela funciona, o backtest, da onde que a gente tirou, né? E spoiler, não foi da nossa cabeça. Isso aqui é algo muito validado no exterior, né? Tem muito estudo, muito bem feito, mostrando que ações baratas tendem a vencer ações caras. E a partir daí, rodando filtros, critérios matemáticos, sistemas, a gente chega aí numa lista de ações baratas. E nessa lista, lá está a Petrobras, muito bem posicionada, e com esses novos resultados, a empresa praticamente não alterou o seu lucro operacional no primeiro trimestre de 2023 contra o primeiro trimestre de 2022, então ela vai seguir com certeza muito bem posicionada no ranking das ações mais baratas da bolsa. Aliás, se você quiser ter acesso a esse PDF das ações mais baratas da bolsa, que eu recomendo muito para você aprender a investir com estratégia, também ter clareza, né, sobre quais ações estão baratas e por quê, você pode baixar apertando nesse botão aqui. E se você quiser conhecer algumas ações baratas que despencaram, diferentemente de Petrobras, vou deixar aqui um vídeo bastante recente que vale muito a pena você assistir. Se chegou até aqui e gostou, aperta aqui para se inscrever no canal do clube. Um grande abraço e até mais.